Viviana Santiago, eu sou gerente de Gênero e Incidência Política na Plan International Brasil. A Plan é uma organização não governamental de origem inglesa que atua na promoção e defesa de direitos de crianças e adolescentes, especialmente meninas. Para nós, a Agenda 2030 é essencial para a gente pensar num desenvolvimento que não deixe ninguém para trás, onde todas as crianças contem, onde cada criança conte. Nesse sentido, eu também coordeno a Rede Meninas Igualdade de Gênero, que é uma rede de organizações nacionais, internacionais, locais, movimentos e coletivos de mulheres e jovens que tem como objetivo acompanhar a implementação da Agenda ODS no Brasil, especialmente no que diz respeito à vida das meninas e à construção da igualdade de gênero. E é por isso que eu estou aqui, para conversar com vocês sobre as oportunidades e os desafios para a incidência dentro da Agenda ODS. O cerne da Agenda 2030 é não excluir ninguém. Isso significa que a gente precisa pensar no modelo de desenvolvimento que consiga oportunizar os mesmos direitos e o mesmo desenvolvimento de potencial para todas e todos, especialmente para as meninas e para as mulheres. E isso se constitui um desafio, porque nós vivemos num mundo e numa sociedade profundamente desigual. Nesse sentido, pensar em como é que nós vamos fazer para não deixar ninguém para trás é o desafio que nós temos em mente. E tendo em conta que ninguém para trás significa pensar aqueles e aquelas que historicamente vêm sendo excluídos por conta de fatores como idade, como gênero, como orientação sexual, como raça, etnia, status migratório, deficiência, vivência com HIV. Pensar a Agenda 2030, pensar em não deixar ninguém para trás, exige da gente o diálogo com dois conceitos que eu particularmente considero muito importantes: o conceito de gênero e o conceito de interseccionalidade. O conceito de gênero é aquele que chama a atenção da gente para o caráter fundamentalmente social das diferenças entre homens e mulheres e entre meninas e meninos. E o conceito de interseccionalidade chama atenção para o fato de que as pessoas elas podem ter múltiplos aspectos identitários a partir dos quais são vistos e têm seu valor construído na prática social, impactando a maneira como acessam ou não os seus direitos. A Agenda ODS ela traz uma inovação. É a primeira vez que um pacto global considera os direitos das meninas e das mulheres como fundamentais para que se construa a justiça social. Dessa maneira, pensar as meninas e pensar aquilo que impacta o seu desenvolvimento é algo ao qual o Brasil não pode se furtar. O compromisso com a Agenda ODS é o compromisso com as meninas, é o compromisso com o direito das mulheres, é o compromisso de não deixar ninguém para trás. O ODS 5 é aquele que nos fala de alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as meninas e mulheres. E esse é um objetivo dos mais importantes para que a gente alcance o desenvolvimento sustentável. Porque o desenvolvimento sustentável é aquele que permite que a geração atual se desenvolva e acesse os bens sem afetar a capacidade da geração seguinte se desenvolver e acessar bens. Nesse sentido, quando nós pensamos na igualdade de gênero e no empoderamento das meninas e das mulheres, nós estamos falando que a humanidade inteira vai receber essa mesma possibilidade. E dessa forma, o ODS 5 ele é um objetivo em si, mas ele também é um meio para que todos os demais objetivos sejam alcançados. Aqui no Brasil, temos dado passos significativos em torno da implementação da Agenda ODS. Um exemplo é a criação da Comissão Nacional dos ODS. Esse é um espaço pioneiro em torno da governança, não só para a gente aqui no Brasil, mas é uma das experiências pioneiras em todo o mundo em torno da implementação da Agenda ODS. Outro exemplo é a Frente Parlamentar dos ODS, um espaço composto por 211 parlamentares de diferentes partidos e matizes ideológicas, criado em 2016 e que tem como principais objetivos pautar internamente o governo para que esteja alinhado com as discussões da Agenda ODS. A gente também pode falar da iniciativa da Associação Brasileira de Municípios, que apresentou à União Europeia um projeto para levar a Agenda ODS
para mais de 300 municípios aqui do Brasil, pensando a relevância da agenda e capacitando as pessoas, não apenas para conhecer e advogar, mas principalmente para transversalizar para o seu cotidiano de trabalho. Apesar de todos esses esforços, também é preciso que a gente fale que vem sendo aprovadas algumas normas, algumas legislações que vão de encontro àquilo que é trazido pela Agenda 2030. E dessa maneira, aquelas e aqueles que sempre foram deixados para trás, continuam sendo deixados para trás, na medida em que nós aprovamos medidas, nós aprovamos leis que desmontam direitos, desmontam políticas públicas, reduzem o orçamento, como por exemplo a EC 95, que tem como consequência a diminuição de orçamentos essenciais para o acesso da população a direitos. Quando a gente pensa no retorno do Brasil ao mapa da fome, quando a gente pensa que quase nada foi feito em torno do tema do casamento infantil, e isso faz com que o Brasil permaneça como o quarto num ranking mundial de países com maior número de casamento infantil. Nesse sentido, é preciso ter em conta que essa conquista precisa ser diária, que nós precisamos estar atenta para os avanços em torno da agenda, mas também para todos os retrocessos trazidos por todo aquele desenvolvimento que não é alinhado com a ideia de um desenvolvimento sustentável. É preciso que o Estado brasileiro reconheça que a Agenda 2030 é uma agenda que é para o desenvolvimento. E é um desenvolvimento que não deixa ninguém para trás, porque ele é centrado no enfoque de direitos humanos. Um enfoque que se pauta e se funda na equidade, que tem uma visão não especista, que percebe que a humanidade e o meio ambiente são faces de um todo gerador de vida e, por isso, não deixa nada nem ninguém para trás. Quando a gente fala da Agenda ODS, também é preciso que a gente faça essa transposição para o nosso cotidiano, que a gente faça com que nós mesmas e nós mesmos e que com todas as pessoas percebam que a Agenda ODS tem a ver com tudo. Tem a ver, por exemplo, com o preço do açaí. Tem a ver com o reconhecimento, por exemplo, de que as crianças pobres elas não recebem oportunidades justas e, por isso, é provável que elas continuem pobres. É preciso ter em conta que toda discriminação baseada em raça e etnia, por exemplo, reforça a pobreza. E isso faz com que a gente tenha um aumento da desigualdade e que o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que atua com foco na desigualdade, vai chamar a atenção dos governos sobre a necessidade de diminuir as discriminações e diminuir a distância entre ricos e pobres em cada um dos países do mundo. Com isso a gente vai percebendo que a Agenda ODS não é distante da gente, está relacionada com o nosso dia a dia, está relacionada com a vida de mulheres e homens, meninas e meninos, com todas as pessoas. E apesar dela ser uma agenda muito importante, a gente também começa a se dar conta que existem alguns desafios para a sua implementação. Um dos desafios que a gente tem é a gente pensar essa realidade a partir da especificidade de todas as pessoas que a compõem. E muitas vezes, quando a gente olha para a realidade a partir dos dados oficiais, a gente tem uma fotografia que nem sempre corresponde. Por exemplo, quando a gente escuta falar que 100 crianças estão fora da escola, esse número ele pode não representar quase nada. Quando eu te pergunto, quantas são meninas? Quantas são meninos? Porque quando a gente pensa a vida das meninas e dos meninos, a gente percebe que por serem meninas, por exemplo, elas deixam a escola porque elas se tornam mães muito cedo. Elas deixam a escola por conta do seu compromisso com o trabalho doméstico. Elas deixam a escola por conta de uma agenda de cuidado dos mais novos e dos mais velhos. Os meninos, por outro lado, deixam a escola por conta do trabalho infantil. Então, quando a gente percebe que existem coisas que são específicas da vida de meninos, de meninas, como também, por exemplo, da vida de mulheres e de homens, a gente consegue, então, pensar em soluções que atendam exatamente a essas necessidades. E, nesse sentido, as políticas públicas elas têm muito mais chances de serem efetivas na sua implementação. Mas essa agenda não representa só desafios, ela também traz para a gente algumas oportunidades de incidência. Uma delas seria a oportunidade de pressionar e sensibilizar o Estado brasileiro para a construção de uma agenda que seja intersetorial, que seja dialógica e que se comprometa com a construção de indicadores e com meios de verificação que possam ser quantitativos,
qualitativos, longitudinais, que possam de fato medir a situação do Brasil. Uma segunda oportunidade seria em torno de comunicação. Pensar que nós podemos gerar ações de sensibilização e de diálogo com a sociedade civil, com tomadoras e tomadores de decisão, que possam levar informações sobre a agenda, sobre sua relevância e sobre como cada uma dessas pessoas pode atuar pela sua implementação no dia a dia. Uma terceira oportunidade para o advocacy seria pensar em como podemos atuar junto ao executivo para que a gente possa ter planos, políticas, projetos e ações que de fato incorporem uma perspectiva de gênero, reconhecendo aí que existe uma diferença entre ter ações voltadas para mulheres e ações que de fato preconizem a igualdade de gênero desde uma perspectiva interseccional. Pensar, por exemplo, como nós podemos atuar junto aos órgãos oficiais de pesquisa para que produzam e ou desagreguem dados que possam dar para a gente mais elementos sobre a realidade da população do Brasil. A gente não pode esquecer da importância de atuar junto aos governos locais. Municipalizar a agenda ODS é um desafio para que a gente possa ter certeza de que, de fato, todas as pessoas do Brasil estão sendo incluídas nessa noção de desenvolvimento. Se a gente bem lembra, a agenda anterior, a agenda ODM, dos Objetivos de Desenvolvimento de Milênio, ela teve um grande desempenho no Brasil. No entanto, quando a gente desagrega os dados, quando a gente municipaliza alguns resultados, a gente vê que eles não correspondem à realidade nacional. Porque muitas vezes os países, eles escolhem metas e atuações junto a populações facilmente trabalháveis. E o nosso desafio na agenda do desenvolvimento sustentável é não deixar ninguém para trás. É de fato atuar naqueles lugares e naquelas populações que precisam ser incluídas. A quarta oportunidade que a agenda ODS nos oferece é a produção de evidências. É ter em conta que muito disso que nós estamos dialogando, sobre um desenvolvimento que não deixe ninguém para trás, sobre que cada pessoa conta, são fatos que muitas pessoas também ignoram. Então, produzir evidências, gerar conhecimento a partir de pesquisas, a partir de estudos, nos alimenta nas nossas estratégias de advocacy, nos alimenta nas nossas estratégias de comunicação e faz com que as pessoas que hoje ignoram possam ser aliadas por convencimento da importância dessa agenda e desse modelo de desenvolvimento. Para as universidades, isso representa uma oportunidade adicional. Em que medida a gente pode pensar o processo de ensino, de pesquisa e de extensão que esteja alinhado com a agenda ODS? Uma boa prática que a gente pode citar é a rede ODS Universidade, apoiada pelo PNUD, e que consegue conectar universidades à agenda ODS, contribuindo de fato para esse novo modelo de desenvolvimento que não vai deixar ninguém para trás. Bom, a grande coisa das ODS é que elas estabelecem um conjunto de metas para governos nas suas diversas dimensões, né? Governos nacionais e entidades federativas subnacionais, estados e municípios. Então, isso por si só é fantástico, porque há um alinhamento de políticas públicas em todos os países, em todas aquelas questões. Só que existe uma grande assimetria entre os países e entre as entidades federativas em cada um dos países. E essa assimetria, evidentemente, ela acaba criando obstáculos e dificuldades para a implementação homogênea dessas metas. Então, a coisa mais importante a se fazer é cada entidade federativa traduzir as ODS para um plano de metas de gestão pública local. E esse deve ser o esforço nesses próximos anos. Então a gente chegou aqui no final da nossa conversa e eu agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês e deixo, talvez, como uma importante reflexão o fato de que a agenda ODS ela não é uma agenda distante, ela é uma agenda sobre cada uma e sobre cada um de nós. A minha reflexão hoje ela se deu muito na dimensão de mostrar que tem a ver com os nossos direitos e tem a ver com um compromisso de não deixar ninguém para trás.
Isso significa uma ação que seja nossa, mas não apenas nossa, que a gente possa engajar o restante da sociedade, o governo, nossos amigos, nossas amigas, as escolas, as universidades. O desenvolvimento sustentável é uma oportunidade para todo mundo e precisa que todo mundo se empenhe para que ele aconteça. Muito agradecida.